Hoje eu quero falar sobre o clamor que fez a muralha cair e o sol parar. Aleluia. Eu sei que você lembrou de Josué, mas eu não quero falar hoje sim de Josué. Eu quero fazer aqui uma ligação de um cego chamado Bartimeu. Eu quero fazer uma analogia, o poder de um clamor. O clamor que faz as muralhas caírem da sua vida. Os desafios, as cadeias espirituais, os medos, resistências, nós enfrentamos muitas. Tem pessoas que têm orado há anos pela salvação de marido, esposa, filhos, mãe, pai. Há desafios pela frente. E eu creio que o poder de um clamor faz com que as muralhas caiam. E se for preciso, até mesmo o tempo parar. O tempo, não falo mais hoje o Cronos, o nosso tempo. Porque a Bíblia fala que ninguém, após essa oração, ninguém ousou orar para que o sistema, o sol parou e o sistema solar também, a terra, tudo teve uma pausa durante uma batalha que Josué estava enfrentando. E depois disso não aconteceria também. Mas Deus pode paralisar o tempo espiritual, o tempo da obra de Deus, o tempo Ele pode acelerar, Ele também pode pausar. Ele é o Senhor do tempo. Amém, meus irmãos? A velocidade com que as coisas vão acontecer, ou tem coisas que não podem acontecer rápido. Deus vai paralisar, para que Ele cure, para que Ele restaure, para que a batalha seja vencida. Posso ouvir um amém? Eu quero falar sobre o milagre da vista do cego Bartimeu, que muitos pensam que este era o nome dele, Bartimeu, mas não era. Este não era o nome. Era um cego que morava na cidade de Jericó, da qual Jesus estava passando. E ele clamou ao Senhor. Abre comigo a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Diz assim a palavra de Deus: pois o próprio Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A religião, isso aqui é até algo que vai chocar a religião, o que eu vou falar aqui. Nós a vida inteira ouvimos, falamos apenas de servir a Deus. E glória a Deus por isso, que nós podemos servir a Deus, amém? Nós somos servos, mas não somente servos, mas também filhos. E a religião coloca um Deus distante, soberano, poderoso, assentado no seu trono. Ele é tudo isso. Ele é distante, mas também Ele é mais próximo do que nós imaginamos. Ele é soberano e poderoso, e é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Jesus, que é a exata expressão de Deus, Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. E é uma loucura pensar, e de fato o Evangelho é loucura, pensar que Deus serve pessoas. Deus quer servir você. Percebe que choca isso? Como Deus quer me servir? Mas pensa bem, quando falamos isso, quando pensamos somente na perspectiva de servir a Deus, é como se nós tivéssemos tudo, fomos completos, como se nós tivéssemos todas as coisas e que nós podemos dar alguma coisa para Ele. É como se Deus precisasse de algo, ou a gente tem abundância para oferecer, para dar. Porque servir é isso, é entregar-se, é dar para o outro tempo. Mas nós vemos que aquele que é completo é Ele.
aquele que tem tudo e todo o poder e toda a sabedoria e que é cheio de tudo e toda a plenitude, tudo está nele e sem ele nada do que foi feito se fez, tudo é sustentado por ele, é ele que pode nos dar alguma coisa, é ele que está na condição de nos dar, e é isso que alegra a Deus. Pessoas que estão dispostas, que querem receber dele. Chocou também os apóstolos no momento da ceia, a primeira e a última ceia no cenáculo, quando era uma função dos servos lavar os pés para poder comer juntos. E Jesus foi o primeiro a se despir-se, vestir-se de uma toalha como os servos se vestiam e passou a lavar os pés dos apóstolos. Ele serviu. Chegamos vazios e recebemos dele. O que poderemos dar ao Senhor se não recebemos primeiro? Eu sei que nós servimos a Deus entregando a nossa vida. Na verdade, só entregamos a nossa vida porque Ele entregou a dele primeiro. Só temos salvação porque Ele nos resgatou. Só podemos estar aqui servindo porque Ele que nos chamou. Nós éramos também como esse cego, à beira do caminho. Não tínhamos condição nenhuma de sermos salvos por nós mesmos. Ele quer que nós assumimos a posição de humildade e aprender como crianças e receber como criança. O que alegra a Deus é a nossa fé que o agrada. E o que é a fé se não for as nossas mãos para apropriar daquilo e receber do que Ele tem para nós? Fé na Bíblia aponta para nossas mãos espirituais. É muito triste alguém muito rico ter muitos presentes e passa distribuindo presentes, mas as pessoas são arrogantes, autossuficientes e não querem receber, desprezam. Mas quando ele encontra alguém que quer receber, a graça será destinada abundantemente sobre aquela pessoa que quer receber. Ele será canal, o alvo das benécias de Deus. E eu vejo Jesus muitas vezes, alguém que tem todo o poder, toda a unção, como em João capítulo 6, que as pessoas comeram do pão da vida. Na verdade, ouviram a pregação, comeram do pão natural e do peixe. Em João capítulo 6. E no dia seguinte, eles trabalharam muito num barco que não tinha motor. Remaram a noite inteira para encontrar Jesus. E quando encontraram, falaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus não respondendo eles, mas falaram: vocês estão me buscando pela comida que perece e não pela aquela que traz vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que traz. Ou seja, Jesus dizendo que Ele era o pão da vida, e que aquele que comer dele nunca mais teria fome, quem bebesse dele nunca mais teria sede. Ele diz: portanto eu tenho vos dito, mas vocês não acreditam. Ou seja, Jesus era a salvação para aquelas pessoas oprimidas, angustiadas, doentes, enfermas, problemáticas, vazias ao extremo. Ele era a salvação para aquelas pessoas naquele exato momento, talvez não teria outra oportunidade. Ele era a solução de tudo. Deus estava à frente deles oferecendo Ele mesmo para aquelas pessoas. Mas ela só foi buscar o pão natural. Mas, volta para cá por favor. Jesus, Ele quer derramar sobre a sua vida bênção sem medidas, amém? E quando Deus te abençoa, Ele está nos servindo. Você sabe que a religião choca pensar que Deus não serve, mas por isso que Ele é Deus. Ele decidiu fazer isso. É uma graça sem tamanho, incompreensível, um amor incompreendido.
Ele nos constrange e fomos presos em laços de amor. Porque é um Deus tão grande e poderoso que nós não temos noção daquilo que Ele deixou, a sua glória, para poder vir numa terra amaldiçoada, porque a terra foi maldita por causa do pecado, e poder se entregar por nós, dar a sua vida por nós. Quantos creem, quantos querem receber de Deus aqui? Sabe, Ele tem miríades e miríades de anjos que podem servir o tempo todo. Mas o que mais agrada a Deus do que servi-lo é nós apropriarmos daquilo que Ele tem para nós. O que agrada mais o Senhor não é tanto aquilo que nós fazemos para Ele, mas é o tanto que nós recebemos dEle. É o tanto que nós nos entregamos, abrimos nosso coração, a nossa sede, a nossa fome atrai a Deus. Aonde tiver um pecador sedento, estará um Deus também ali. Aquela mulher samaritana de João capítulo 4 estava sedenta. Uma pecadora sedenta atraiu um Deus. É assim, ele vai para os que estão precisando de médico, e não para aqueles que pensam que tem tudo. É por isso que os religiosos nunca receberam nada de Deus. Os fariseus foram os únicos que nunca receberam nada de Deus, porque eles pensaram que tinham tudo, e eram os que mais faziam. Oravam bastante, jejuavam 2 vezes ao dia, davam o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, mas esqueceram o mais importante. E nós vemos aqui nesse episódio, não veja apenas como um fato narrado por Lucas ou por Marcos, ou por Mateus, os evangelhos sinóticos. Não vê apenas como mais um milagre, mas como algo extraordinário, e mostra que nosso Deus não mudou, e se Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Ele continua fazendo na sua vida. E a Bíblia diz, dando continuidade no texto: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão estava com ele. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha que poderoso isso. Jesus sendo rei, ele rei, geralmente os reis paravam por causa de um outro rei, ou chamavam outro rei à sua companhia. Até mesmo o rei cobravam presentes, dizendo assim: olha, o seu presente tem que estar à altura do presenteado, cobrando algo elevado para poder entregar para ele. Mas Jesus, sempre que ele encontrava com alguém, ele mesmo, o rei, o presenteava. O rei se entregava, abençoava, fazia, ao contrário, é antagônico o que os reis comuns fazem, querem ser servidos, mas ele veio para servir. E era uma semana que sucedia a crucificação, ou a crucifixão. Na semana seguinte ele seria entregue a Pilatos, examinado como um cordeiro, como era feito na Páscoa, 3 dias, 3, 4 dias dentro da cidade, para depois ser entregue a sexta-feira no Calvário. Olha que poderoso, meus irmãos. E é tão tremendo que o rei dos reis, ao sair de Jericó, havia um cego à beira do caminho. E no versículo, olha que Salmos disse, algo poderoso. Salmos 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, diz Davi.
Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde: o que darei ao Senhor pelos seus feitos? Alguém que tem consciência que é muito abençoado, que entende o tamanho da salvação, ele sabe o que foi feito com ele na cruz, o presente que ele recebeu. Ele é tão satisfeito e ele ama tanto Jesus que ele fica perplexo, sempre querendo oferecer algo. E ele mesmo responde: que darei ao Senhor pelos seus feitos? E ele mesmo diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, já sei o que vou fazer para dar ao Senhor tudo aquilo que eu recebi dele. Vou continuar recebendo, tomar o cálice, vou continuar bebendo da salvação. Ele diz ainda: invocarei o seu nome. Em recompensa, em gratidão com aquilo que ele me deu, vou continuar clamando por ele, chamando por ele. E foi isso que o cego fez. Ele clamou e ele chamou pelo Senhor. Às vezes nós sentimos assim, que podemos dar para o Senhor. Se entrega a ele completamente. Fala: Senhor Jesus, eu quero mais de ti. Eu quero mais do Senhor. Muda a minha casa, a minha família, muda essa situação. Você acha que fazendo isso está como se fosse incomodando a Deus e pedindo a Ele favores, como se fosse difícil para Ele, ou como se desse algum trabalho para Deus. Mas Deus se alegra quando nós clamamos. Deus se alegra quando nós reconhecemos que precisamos dele. Ou ao contrário é que desagrada a Deus. É pessoas que não clamam, que não oram, que querem resolver na sua força, são autossuficientes, recusam a ajuda do alto. Isso que entristece, porque isso é soberba. Porque pessoas sedentas atraem um coração quebrantado e contrito, nosso Deus não desprezará. Quanto mais atitude de criança na dependência, mais você vai receber. E mais graça será acrescentada a você. Este é o segredo. Este é o segredo. É buscar o Senhor pelos pequenos, pelos detalhes. É clamar por tudo, é depender por tudo. Você agrada a Deus quando você faz isso. Amém? E Ele está prontamente. Não como um garçom para dar na hora que precisamos ou tudo que precisamos. Não. O não de Deus também é uma bênção para nós, porque nos livra de muitas coisas. Às vezes nós não sabemos orar como convém. Ele ora por nós, mas na nossa, às vezes, imaturidade ou na nossa visão limitada, ou aquele desejo desenfreado de querer algo para agora, para ontem, o não de Deus é uma bênção. E lá na frente você vai ver que foi uma grande bênção Ele não ter feito isso. Mas quando você cresce cada vez mais na palavra, a sua oração também vai mudando, e você vai receber menos não, porque você vai orar mais em linha com a vontade dEle, porque o seu coração estará sempre em servi-lo, e amar a igreja, e fazer a obra de Deus. Então o seu coração vai se alinhando com o coração de Deus, e mais sim você vai receber. Aleluia. Mas a cura, você tem um sim e um amém. Para a salvação você tem um sim. Eu não tenho dúvida que Deus quer salvar. Ele quer salvar. Ele quer curar pessoas. Mas para tudo tem um tempo e um propósito. Amém, meus irmãos? Que pessoas que é tão autossuficiente por causa do salário que ele tem, ou por causa do ciclo social que ele vive, do ciclo social que ele vive, que ele não precisa muito de Deus, ele não clama muito, ele não depende muito. Isso é uma afronta. É uma afronta a Deus. Que nós venhamos falar para Ele: Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Amém, meus irmãos?
Eu reconheço que cada vez mais eu preciso da alegria dEle, do poder dEle. Eu preciso que meu coração mantenha sempre aceso, incendiado, que haja sempre lágrimas em meus olhos, um coração aquecido, que sempre eu venha entender a minha insignificância sem Ele, porque para que nunca eu fique longe de Deus, para que eu nunca perca a sensibilidade. E eu sempre renovo clamando a Deus, clamando muitas vezes em voz alta: Senhor, socorre-me, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor faça na minha vida. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso, Senhor, de uma solução. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso mais e mais de Ti. E o céu se abre para você quando a sua oração é essa. A nossa oração é o nosso dependenciômetro de Deus. Quem ora muito depende muito, mas quem não ora mostra que ele é autossuficiente. Que você seja o alvo, o destinatário de todas as bênçãos do Senhor. Posso ouvir um amém? Sabe, quando Jesus repreendeu os discípulos, Ele nunca disse: ó homem de pouca oração, ó homem de pouca disciplina, ó homens de poucos jejuns. Obrigado, Luana, Deus te abençoe. Ó homem, sabe, não, mas Ele diz: ó homem de pouca fé. O que é a fé? O que é pouca fé neste caso? É não ter revelação da grandeza do seu Deus, do amor de Deus por você. É pensar que Deus não vai fazer, é pensar que Deus não vai agir, é achar que Deus virou as costas, que Deus não pode. Eu sei que você sabe que Ele pode, mas a dúvida de muitos é: será que Ele quer? Será que Ele está ouvindo a minha oração? Nunca duvide, nunca diz será, nunca diz se. Ele quer fazer, Ele está fazendo. Ele quer salvar a sua casa, Ele quer prosperar você, Ele quer mudar a sorte da sua vida, Ele quer trazer de volta a essência, Ele quer trazer de volta o seu ministério, Ele quer trazer de volta a sensibilidade, o amor, a unção. Ele quer fazer isso na sua casa. Ele quer trazer de volta a chama acesa. Sempre creia que Ele quer fazer, porque você é filho amado. Você é filho amado, e se Ele não poupou o seu único filho, o que Ele vai negar para você hoje? O que é grande para Deus, se Ele deu tudo que Ele tinha? Ele deu o seu filho, tudo que Ele tinha. Não há nada grande, e não é nada que possa ser pesado demais, ou pedir demais para Ele. Por mais ousado que seja a sua oração, nunca será abusiva, nunca será extraordinária, no sentido assim: olha, agora eu me surpreendi. Não, Deus, Ele quer fazer de maneira extraordinária. Para de orar apenas pela provisão do aluguel, ore pela casa própria. Para de olhar apenas pela prestação do veículo, ore pela quitação dele. Amém? Faça isso. Mude suas orações. Clame ao Senhor. O rei, ele foi para um lugar maldito, amaldiçoado, duplamente. Primeiro porque ele estava em Jericó, e nós vemos, depois que Josué e seus homens circuncidaram a cidade de Jericó, foi a primeira cidade a ser conquistada. Eles deram durante 6 dias uma volta, e no 7º dia 7 voltas. Na 7ª volta eles gritaram, clamaram, e as muralhas caíram. E aí nós vemos que a Bíblia diz em Josué 6:26, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com uma pedra do seu primogênito lhe porá a fundamento, e à custa do mais novo as portas. Houve uma maldição, um decreto: quem reconstruísse Jericó seria amaldiçoado.
e custaria a morte do seu filho primogênito. E ao término, que as portas são, né, as últimas, e os fundamentos à custa do mais novo. Ou seja, a maldição para quem reconstruísse Jericó é perder os seus 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Inclusive isso aconteceu lá em 1 Reis, num homem chamado Hiel, um rei. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar. 1 Reis 16:34. Ele repete isso, o que eu falei agora em Josué. Ele repete as palavras de Josué. Naquele tempo, 1 Reis 16:34. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porás o fundamento, e à custa do mais novo as portas. Essa palavra está em Josué 6:26. Era amaldiçoada por causa que Jericó era amaldiçoado e porque a terra toda é amaldiçoada. Amém, meus irmãos? E aí nós vemos então aqui alguém, Bartimeu. A palavra Bar aqui era 2 línguas, hebraico e aramaico. Olha que poderoso isso. Em aramaico, que era a língua que Jesus falava, era a língua franca, ele falava aramaico e hebraico, mas a língua que todos falavam era o aramaico, que significa filho. Em hebraico era Ben, nos que vem Benjamim, Benoni, filho da dor, Benjamim, filho da mão direita. Nós vemos Bar-Rabás, Bartimeu, filho de Timeu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Aquele homem não tinha um nome, porque as pessoas insignificantes aos olhos dos outros não tinham nome. Toda vez que você vê alguém na Bíblia que não tinha uma significância, geralmente os homens eram conhecidos pela cidade que veio ou pelo pai. Tinha o nome e aqui o nome do pai. Então aquele cego não tinha ali um nome, era filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia mesmo explica isso. Mas o que significa Timeu? Vem da palavra Timer, que é usado como impuro. Muitas vezes a palavra Timer é usada originalmente como impuro. Bartimeu era o filho do impuro. Então era alguém cego, mendigo, numa terra amaldiçoada, e ainda era chamado de filho do impuro. Olha o tanto de nomes pejorativos a respeito dele. Olha a condição que aquele homem estava: num lugar amaldiçoado, mendigo, cego e filho do impuro. O pai dele fez algo muito terrível para ele ter este significado, né? Este nome era falado como filho do impuro. Muito ruim. Mas esse cego viu mais do que todos. É um paradoxo, né? Porque a multidão todas diziam que Jesus era de Nazaré. Inclusive em Lucas 18:35 conta uma outra parte que Marcos não conta. Diz assim: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que era Jesus, o Nazareno, que estava passando.
E sabe o que era o Nazareno? Era um lugar ruim. Nazaré era chamado de Vias Mares nos livros em latim, mas era um lugar aonde todos passavam, aonde os portos chegavam, havia comércios, e de leste a oeste, norte a sul, todos passavam por ali. E eram lugares, até hoje, quando é um lugar onde traz fronteiras e muitos lugares passam por eles, é um lugar de muita promiscuidade, é um lugar de muita falcatrua, né? De coisas, de negócios ruins, de coisas bagunçadas. Era uma cidade ruim, era uma cidade assim, terrível, era ruim morar lá. Tanto que Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas criticavam Jesus, falavam mal dele, dizendo que ele era, não é Jesus de Nazaré. Hoje é coisa boa, quando falamos Jesus de Nazaré, é o nosso Senhor e Salvador. Mas antigamente era falar mal. Era como se fosse assim: alguém veio te visitar, mas fulano, que mora lá na favela da Rocinha, que pode vir alguma coisa boa de lá? Percebe que tem um lugar ruim, traz uma imagem ruim. Mas aquele cego foi o único que viu Jesus de uma maneira diferente. Ele enxergou Jesus como filho de Davi. E sabe quem que era o Messias? Era o descendente de Davi, era o que veio do reino dele. Então Jesus foi o único que falou: filho de Davi, este é o filho de Davi, eu conheço ele, eu sei quem é. Sem ver Jesus, sabia quem era Jesus. A maneira como você vê Jesus vai determinar o tanto que você vai receber dele. Se você vê Jesus apenas como um mestre, vai ser como aquele jovem rico: bom mestre, o que farei para dar vida eterna? Porque o mestre só quer um bom ensinamento para ele cumprir. Me dá aqui um bom ensinamento que eu vou cumprir tudo, deixa comigo. Alguns veem Jesus apenas como alguém que pode curar. Ele pode curar, mas ele não é um curandeiro. Alguns veem Jesus apenas como um profeta. Ele é profeta, mas não é apenas um profeta. Para nós, ele é o Senhor da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador, o amado da nossa alma. Amém? E quando aquele homem clamou, o que Jesus fez? Quando Bartimeu clamava, a multidão mandava ele calar. E as multidões são assim, muitas vezes. Não dê ouvidos à multidão, mas também não ignore completamente, porque a mesma multidão que gritava hosana nas alturas era a mesma que disseram: crucifica-o. Tem pessoas que, quando ouvem opiniões da multidão, ficam magoadas, chateadas. Não fique. Ouça a opinião que vem do Senhor. E a opinião que vem do Senhor, ela é boa a seu respeito. Porque as pessoas mudam de opiniões. Tem gente que vai achar você muito gente boa, mas às vezes as mesmas pessoas vão achar você não vai mais com a sua cara. Mas nosso Deus permanece o mesmo. Amém? Tem a opinião que vem dele, é o que importa. Eu sei que nós queremos ouvir de muitas pessoas elogios, avaliações, feedbacks, para a gente saber se é isso mesmo, algo para confirmar, uma confirmação. Mas queira ouvir de Deus. O que Deus tem para falar é mais importante, porque o que Ele tem para nós é: servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. A aprovação dele é o que importa. Porque a multidão, eu não falo dos da casa, a multidão é os de fora. Os da casa são filhos, os da casa são discípulos.
Alguns são até seguidores, mas nunca multidão. Quem está aqui não é a multidão. Os de fora vão te interpretar mal e vão querer barrar a sua bênção, dizendo: para que esse exagero? Para que estar no culto todo domingo? Para que célula toda semana? Para que todo dia oração? Não escute a multidão. A multidão queria parar aquele cego, mas ele clamava mais alto. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Olha, meu querido, Josué, quando estava lutando contra os amorreus, próximo ali de Jericó, eles marcharam a noite toda de Gilgal para lutar contra os amorreus. E eles estavam vencendo. Só que o sol estava se pondo, o sol estava indo embora. E se anoitecesse, a guerra era interrompida, os inimigos recobrariam as suas forças e depois ganhariam vantagens para atacar eles de novo. Eles tinham que vencer aquela batalha no mesmo dia. No mesmo dia. E sabe o que Josué fez? No capítulo 10, versículo 12. Então Josué olhou para o sol, e foi isso que ele disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. E Deus ouviu aquela oração. Ninguém naquele momento tinha noção do tamanho do milagre. Mais para frente nós vemos Galileu com as descobertas das galáxias, estrelas, e hoje nós temos até mesmo, né, o telescópio James Webb. Nós vemos que mostram as galáxias, Via Lácteas, tão poderosas, sabe? Mas para que o sol parasse naquele dia, a terra também parou. Tudo parou. Tudo ficou pausado, até que eles vencessem a guerra. Deus prolongou o dia, foi o dia mais longo na face da terra. Até hoje nós temos consequência daquela oração. Até hoje, todo o sistema solar mudou por causa de uma ordem, um clamor de um general chamado Josué. Uma ordem fez com que o Senhor parasse o sol. Mas o que mais é poderoso, e também um grito, fez com que as muralhas caíssem numa terra maldita. Muitos e muitos anos depois, Jesus estava ali, próximo daquele lugar, numa terra maldita chamada Jericó. E o sol da justiça estava passando. Aquele que fez o sol parar em Josué, parou para ouvir o clamor de um homem. Aquele que é mais importante que o nosso sol, aquele que é o sol da justiça, que criou o sistema solar e todas as galáxias, Via Lácteas, ele parou por causa de um clamor. Quando o cego disse, clamou na verdade, filho de Davi, aquele que enxergou mais do que os demais, as pessoas viam ele como um nazareno, mas o cego foi o primeiro a clamar. Mais para frente, quando ele estava sentado montado no jumentinho, a multidão gritava, Hosana, Jesus, filho de Davi, Hosana nas alturas. A multidão aprendeu com o cego. Ele foi o primeiro a gritar e a ter revelação. Ninguém tinha dito nada ainda. Ele foi o primeiro a ver que Jesus era o Messias, o filho de Davi. Ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clamou mais alto, o sol da justiça parou. A muralha das escamas, da cegueira caiu sobre ele. Sabe, meus irmãos, assim também,
O poder de um clamor faz o Senhor parar para ouvir o que você tem a dizer. E a religião traz isso de uma maneira assim absurda eu falar isso. Algumas pessoas falam assim: para que você vai orar por algo tão pequeno? Não incomode Deus com essas coisas. Deus, Ele tem prazer em fazer coisas tão pequenas, porque é nelas que mostra também o tamanho de Deus. E quando você clama, o Senhor para ouvir o seu clamor. Não pense que você não está sendo ouvido, você está sendo ouvido pelo Senhor. Ele tem visto você chorar durante as noites. Ele tem visto você clamar por mudança há tantos anos. Ele tem visto o desejo profundo no seu coração. Ele para e manda chamar. Os reis mandavam chamar outros reis e tinham que ir com presentes. Os reis mandavam chamar pessoas muito importantes, mas o rei Jesus mandou chamar um mendigo, amaldiçoado, filho do impuro. Tudo isso para mostrar o tanto que Ele nos ama, porque nós éramos cegos e muitas vezes estamos em algumas áreas das nossas vidas. Nós éramos esses mendigos. Nós éramos o filho do impuro, porque nós éramos filho da ira e da desobediência, e nós éramos até mesmo filho do diabo. É loucura falar isso, mas Jesus mesmo diz para os fariseus: vós têm por pai o diabo. Nem todos são filhos de Deus. Somente quem entrega a sua vida a Jesus é filho de Deus. Quem mente, diz Jesus, é pai do diabo, é filho do diabo, que é um mentiroso. Nós éramos filhos do impuro. Nós estávamos e estamos ainda no lugar maldito, a terra. Éramos mendigos e cegos, mas teve um dia que Jesus parou para ouvir o clamor de alguém. Assim também, Ele vai parar, e se for possível, vai paralisar todas as coisas, para poder socorrer você, porque Ele é o seu socorro. Ele é o Deus que te livra do mal. Ele tem prazer em ver você sorrindo. Deus ama em ver a sua alegria. Deus ama em ver a sua felicidade. Ele diz que Ele se apraz na prosperidade dos seus servos. Ele tem pensamento de paz ao seu respeito e não de mal. Sabe, meu querido, ele largou a capa quando ele ouviu que Jesus mandou chamá-lo. A capa era como se fosse uma credencial para um deficiente estacionar-se na vaga. Era para comprovar a deficiência de alguém. Era uma aceitação. A capa só usava quem era cego de verdade e dava permissão para ele pedir esmola à beira do caminho. Se não fosse cego, não poderia pedir esmola. Aquele homem então, ele largou a capa antes de ver a bênção. Ou seja, ele recebeu a cura, ele apropriou-se do milagre antes de receber. Isso é fé. Quando ele largou a capa, ele quis dizer: não sou mais mendigo, não sou mais cego, estou indo encontrar com o rei. Presta bem atenção aqui. Não dorme, não cochila. O Senhor larga a sua capa hoje. Ou seja, nunca mais diga: eu sou assim mesmo, meu casamento é ruim, os meus filhos são rebeldes, nunca vai dar certo. Larga a capa. Ou seja, não apropria para você o que não é de Deus. Não aceite viver uma vida da qual Deus não te chamou. Não aceite viver uma vida a menos do que Deus prometeu. Não aceite a miséria. Não aceite a enfermidade. Não aceite uma vida triste. Não aceite o casamento problemático. Não aceite os filhos rebeldes. Não aceite a família se não ser salva. Não aceite a pobreza. Não aceite,
porque não é a vontade de Deus para você. Larga a capa hoje e vai encontrar com o Rei. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.